A gente tem uma potência que precisa ser realizada e é através dessa potência que conseguimos viver uma vida criativa. A criatividade é uma aplicação básica de uma habilidade que é inata do ser humano, a nossa imaginação. Todos nós somos criativos e todos nós nascemos criativos. O que acontece ao longo da nossa vida é que vamos desaprendendo a ser criativos. E tem uma frase do Abraham Maslow que é: o homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem do qual nada se tirou. Então, nós temos um grande criador aí, que é Deus, essa força invisível, e Ele é a maior fonte de toda a criação. O resto é só uma combinação de coisas. Como Murilo Gun diz, a criatividade é igual a combinatividade. Nada se cria, tudo se combina, tudo se transforma. Então, para ativarmos a nossa criatividade, a gente precisa resgatar o nosso olhar de criança sobre o mundo. A gente precisa ir para o campo da experiência, para a gente desenvolver repertório. Então, a gente precisa fugir da normalidade, que é normalmente o caminho que a vida nos leva. E o que é ser normal? Normal é seguir normas, regras, é tentar nos encaixarmos em caixinhas. E nós nascemos únicos, então por que queremos tanto ser normais? A gente tem que, mesmo ser anormal, porque é isso que nos leva à nossa autenticidade e à nossa espontaneidade. O oposto de normal é ser natural. E aí eu te pergunto, você prefere escolher ser normal ou ser natural? Eu sei que escolher o caminho da naturalidade pode dar aquele friozinho na barriga, mas entendam que a criatividade sempre vai te convidar ao desconforto, sempre vai pôr o seu medo ali em xeque, porque a criatividade é sinônimo de criar algo novo, do desconhecido, e onde tem novo, onde tem desconhecido, normalmente tem medo. Portanto, uma das coisas que mais vai nos ajudar a colocar a criatividade em prática nas nossas vidas é a coragem. Então saiba que se hoje é um desafio para você manifestar a criatividade, fica tranquila, porque todos nós crescemos em um ambiente que tende a bloquear esse nosso lado criativo, ao invés de estimular. E para a gente conseguir transformar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa primeiro entender o que está bloqueando aquilo, certo? E como eu falei aqui no espaço para vocês, as nossas crenças criam a nossa realidade. Então vamos falar aí de algumas crenças que podem estar bloqueando a sua criatividade. E aí vamos à primeira crença, que é a de que para ser criativo a gente precisa ser artista. E que nem todo mundo precisa da criatividade. Por acaso, você já pensou algo do tipo: ah, criatividade é coisa de artista, de publicitário, designer, arquiteto. Imagina, eu criativa? Eu não tenho isso não. Ou pensou assim: ai, eu sou mais de exata, sabe? Eu não preciso de criatividade. Ou então: ah, eu sou o pé no chão, eu não consigo ser criativa. Entendam que criatividade é sobre usar a nossa imaginação para solucionar problemas. Logo, todos somos criativos, porque todos temos problemas e todos somos solucionadores de problemas. Necessidades e desafios também são problemas. E me diz aí quem não tem uma necessidade, um desafio na vida. Necessidade é o que nos chama para a criatividade. Sabe aquela crença de que pobre é criativo? Então, ela vem desse lugar. Me diz aí quem nunca teve uma necessidade danada e que precisou ali pensar em algo para resolver. Sei lá, eu tô com uma fome e não tem nada para comer. Daí eu vou lá, dou um jeito, penso num lanche bem mirabolante, faço um mexidão ali e pronto, criei. Eu saciei a minha necessidade. E trazendo para um campo mais amplo, nós temos necessidades em todas as áreas da nossa vida. Quem aí já assistiu a aula do mapa da sua vida aqui no espaço? Vocês já sabem quais são as suas necessidades? Se até aqui você ainda não fez essa aula, eu recomendo que você pause agora e vai lá rapidinho.
Aliás, não tão rapidinho, porque o exercício ele demora um pouco, mas vai lá assistir essa aula e fazer o exercício do mapa. Então, eu quero que vocês entendam que a criatividade é necessária para a gente buscar soluções das nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Logo, não tem essa aí de que criatividade é só para artista. Todos somos criativos à nossa maneira e todos nós precisamos usar da criatividade nas nossas vidas. E outra crença que eu acredito que seja uma das mais comuns é que criatividade é dom. Por acaso você se identifica com essa crença? Me diz, quem disse que criatividade é dom, gente? A criatividade, como eu já falei, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra. Todos nós somos criativos. Tem aquela coisa de pensar fora da caixa. Nós já nascemos fora da caixa. E o problema é que ao longo da vida a gente vai se colocando nessa caixa, fazendo com que a criatividade seja algo fora, seja algo separado, uma coisa inalcançável. E tem uma frase que é assim: se você nasceu sendo, trabalhando muito, você pode se tornar. Então, a gente nasce essência, a gente nasce criativo e a gente só esquece disso. E é só através da prática, do trabalho, da dedicação e dos estudos que a gente vai se tornar o que a gente já é. Tá fazendo sentido para vocês? Outra crença aqui que eu queria trazer para vocês é a do é difícil ser criativo. É difícil criar algo novo. Porque a gente sempre tem essa visão de que a criatividade ela é algo distante e separado de nós e que criatividade é sinônimo de criar algo completamente extraordinário, surreal. Mas lembram que criatividade é sobre solucionar problemas e atender às nossas necessidades? Então, criatividade nada mais é que sobre combinar coisas que já existem e criar novas soluções. Não tem essa coisa de ser grandioso. Pode ser também, mas não precisa ser. Então, entendam que para ser criativo não precisa querer inventar a lâmpada, certo? Porque é nessa crença aqui que entra a importância da experiência. Quanto mais a gente busca experienciar as coisas, mais repertório, mais bagagem e mais referência a gente tem, certo? E aí são através dessas referências, desse repertório que a gente constrói, que a gente tem a capacidade de ir combinando coisas que já existem para criar coisas novas. Esse é o caminho da criatividade. E eu tenho uma indicação bem legal de livro que fala um pouco sobre isso, que chama Hobby como um Artista. Eu vou pegar esse livro aqui para vocês verem. Peraí. Esse daqui, ó. Hobby como um Artista. E vocês conseguem ver que o livro por si só já é super diferentão, criativo. É um livro super gostosinho de ler, super rápido de ler. Então, eu super recomendo se você é essa pessoa que tem essa dificuldade aí de acessar a sua criatividade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E aproveitando que eu falei da história de inventar a lâmpada, chegamos à última crença, que é a crença do eu tive uma ideia. Sabe aquela coisa da lâmpada que aparece na nossa cabeça? A criatividade, ela está muito relacionada com esse lugar de uma grande ideia que vem do além, do nada. E essa crença, ela só afirma as outras que fazem com que a gente acredite que a criatividade é algo grandioso, para poucos, que é algo escasso. E por mais que ser criativo seja sinônimo de ser autêntico, de ser espontâneo, a maioria das nossas ideias não são tão espontâneas assim como a gente pensa. Elas vêm ali de um processo criativo que muitas vezes acontece só no nosso inconsciente e a gente nem percebe. E esse processo, ele nasce de um problema, de uma necessidade, e aí lá dentro da nossa imaginação já começa a trabalhar, então ela vai acessando o repertório, as experiências, as referências para buscar uma solução e aí fazer uma combinação desses nossos materiais internos e aí a gente tem uma ideia e aí a gente aplica ela e vê se ela funciona. Então, até aqui vocês entendem como não é uma coisa que vem do nada?
Por trás das nossas ideias, que a gente acha que vem do nada, eu posso garantir que tem muito processo aí por trás, sejam eles conscientes ou não. Isso quando no meio desse processo não chegam mensagens de fora do nosso campo para nos ajudarmos, se é que vocês me entendem, né? Mas isso é um papo para outra aula. Então, minhas buscadoras amadas, eu pergunto para vocês ainda acham que vocês não são criativas? Que não são capazes de criar, de solucionar e de serem autênticas? Você vai escolher ser uma problematizadora ou uma solucionadora? E aí, só para fechar, eu quero que você se lembre que se você não acredita que você é criativa, de nada adianta estudar essa aula e tentar praticar a criatividade na sua vida. Entendam que acreditar que você é criativa é o passo zero para você ser.